né, a nossa temática dessa manhã, programas de recuperação e reeducação de profissionais de segurança pública com autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós vamos receber a Tenente Coronel Emirela Perpétua Souza de Martins, da Polícia Militar do Mato Grosso, e também o professor Alexandre Vinícius de Paula, né, doutor, aqui no nosso espaço. Eles irão dividir, né, esse momento para falarem sobre o programa Apoio, enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher na Polícia Militar do Mato Grosso. Lendo aqui um breve currículo, né, dos nossos dois palestrantes, a Tenente Coronel Emirela, ativista feminina, tem 23 anos de experiência pela Polícia Militar do Mato Grosso, atuando na segurança pública desse estado, principalmente nas temáticas de violência doméstica e policiamento comunitário. Atualmente está como coordenadora de Polícia Comunitária e Direitos Humanos e coordenadora estadual do Programa de Policiamento Patrulha Maria da Penha, ambos da Polícia Militar do Mato Grosso. É graduada em Segurança Pública, pós-graduada em Política de Segurança Pública e Direitos Humanos pela UFMT, especialista em Gestão de Segurança Pública, especialista lato sensu em Políticas Estratégicas e Desenvolvimento Regional, aplicado à segurança pública pelo Curso Superior de Polícia, com ênfase em Estudo de Comando e Estado-Maior, pós-graduanda em Planejamento e Gestão de Projetos e Prevenção à Violência contra a Mulher e mestranda em Violência Doméstica e Gênero pelo Instituto Europeu Campus Stalin. Coronel Emirela dividirá, né, o seu tempo com o professor doutor Alessandro Vinícius de Paula, doutor em Administração pela Universidade Federal de Lavras, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho e Psicologia Social pelo Conselho Federal de Psicologia, graduado em Psicologia pela UFMG, possui experiência em atividades de formação e pesquisa em área de psicologia. Atualmente trabalha como professor pesquisador no curso de graduação em psicologia e no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso. É uma honra recebê-los aqui e eu os convido, né, para realizarem uma saudação inicial e, em seguida, a gente passa a palavra, né, para que a Coronel Emirela inicie a palestra. A gente precisa que Roberta encerre a apresentação. Você pode encerrar, Roberta? Prontinho. Obrigada. Pode ficar à vontade, viu, Coronel Mirella e o professor Alessandro Vinícius. Coronel Mirella, a senhora está me ouvindo? Pode iniciar. Oi, a senhora está... Já me apresentou? Isso. Desculpa, Pode ficar à vontade, eu já fiz a apresentação, beleza, certo? então. Fiz a leitura do currículo da senhora e do professor Não estou te Alessandro. ouvindo.
Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Só um instante. Tá. Está certo. Bom, estão me ouvindo? Agora sim. E eu também estou te ouvindo agora. Desculpa. Vamos lá, então. Você fez a apresentação, né? Fiz a apresentação, falei o currículo da senhora e o currículo do professor, Tá, certo? E tá. aí já anunciei a palestra, né, da senhora sobre o Sim. grupo apoio. E aí a senhora pode ficar à vontade, fazer a saudação inicial e o controle do tempo, né? Os senhores têm por volta de 45 a 50 minutos e podem dividir como Tá. combinaram. Vamos fazer compartilhar a tela aqui da apresentação, tá bom? É, é uma janela, Daiane? É a opção uma janela? Sim, pode Não ser. tá aparecendo. Pode ser Não tá duas também. aparecendo. Pode ser a opção uma janela. Não tá aparecendo o arquivo. Vamos ver o que vai aparecer. Pronto, tá começando a compartilhar aqui para a gente. Eu apareço aí na tela? Não, para mim eu não estou aparecendo. Mas o pessoal vai conseguir ver, a senhora e a tela. Tá, tá bom. Então, bom dia a todos e todas. Só não está ainda a tela Satisfação. da apresentação da senhora, viu? Tá a tela do Ainda computador. não? Não, não está na apresentação. Uai, vamos lá tentar de novo. A apresentação já estava aberta? Tá, Se a senhora quiser me enviar no WhatsApp, eu tento aqui. tá. Agradeço aí em nome da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso a oportunidade da gente compartilhar a nossa experiência, né, do que nós estamos realizando aqui em nossa instituição. Agradeço ao CNCG, né, ao Coronel Euler, à Capitã Daiane, por ter oportunizado esse momento, né, aos meus colegas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que estão aí acompanhando a nossa apresentação, cumprimento a todos, em especial os patrulheiros da Patrulha Maria da Penha, a excelentíssima juíza, doutora Cristiane Neves, juíza auxiliar da Corregedoria no Tribunal de Justiça, também está aí nos prestigiando, e os envolvidos nesse trabalho, né? Fazer um agradecimento especial ao professor doutor Alessandro, à sargento Miriam, à sargento da Reserva Remunerada Luana, o cabo Fagundes, o cabo Ezequiel, a equipe da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos e o coronel Alberto, que nos auxiliou aí, que foi o mentor da logo que nós estamos usando aí para esse trabalho. Tá?
Agora vai. Coronel, Acabei de abrir aqui. Coronel Edivan também, que está nos prestigiando, meu cumprimento. Doutora Flávia Moretti. Saiu tudo escuro aqui, vou tentar de novo. Tá aparecendo aqui certinho para mim. Apareceu agora? Tá começando. Tá vindo. Coloca Ctrl L, Daiane, por favor. Que aí fica a tela cheia. Aí no YouTube está apresentando agora. Então, vamos lá. Pode ir a primeira slide, por favor. Aí, pode ir no segundo, por favor. Então, esse é o nosso trabalho, né, que está sendo realizado aqui pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é o programa Apoio. Tá? Aqui, ele está passando os slides, isso. Aí. Essa é a logo, né, que foi criada pelo coronel reformado, o coronel Alberto, da nossa polícia. Ele nos auxiliou aí na produção dessa ideia, né? Programa Apoio trabalha as cores da nossa instituição, as cores do nosso estado, da bandeira do nosso estado, e também traz a ideia do símbolo do infinito, né? Que aí traz trabalhar a ideia que a nossa missão de cuidar de segurança pública ela é constante, né? Por mais que a nossa sociedade aí avance, evolua, mas é algo que sempre vai ser necessário, né? Esse cuidado. Também lembra a imagem da cadeia do DNA, né? E aí a gente traz a ideia da ressignificação de tudo do que nós aprendemos, né? E o que nós fomos formados, como nós fomos formados até hoje, né? A ressignificação de tudo isso. E o entrelaçamento, né, das letras também traz a ideia da rede, da integração entre as seções e o Poder Judiciário também, né, outras instituições externas que participam desse programa, da execução desse programa. Né? O azul aí traz a verdade, o verde a verdade, a justiça, o verde a esperança, o amarelo a generosidade. Os slides estão passando, Daiane, para mim. Só um minuto, coronel. Estou tendo avô aqui para mim. Tentando voltar para a tela. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar para o Batista e pedir para ele projetar. E para mim aqui travou. Não estou conseguindo nem ver a tela. Vou voltar aqui para ele. Pronto, eu vou pedir para o Batista projetar e vou entrar pelo celular e reiniciar aqui, que travou para mim. Tá bom.
Está visualizando? Para mim está numa tela pequena, mas dá para ver. Podemos continuar? Então, vamos lá. É importante dizer que esse trabalho, né, esse programa, ele vai ao encontro também do artigo 22, o inciso 6, né, que fala justamente sobre programas, o encaminhamento, né, como medida protetiva, inclusive, autores de violência para programas de reeducação e recuperação, né? E aí a nossa proposta desse trabalho com um grupo exclusivo, né, exclusivo com os policiais militares da nossa instituição. Pode isso, pressupostos. E como que surgiu essa proposta, né, de realizar esse trabalho com policiais militares autores de violência doméstica? Eu assumi a função na Coordenadoria de Polícia Comunitária no final de 2019, novembro de 2019, e uma das primeiras coisas que eu providenciei foi justamente, que eu solicitei, né, foi as informações com relação aos casos de violência doméstica envolvendo policiais militares para a Corregedoria, né? E os números, de fato, me causou preocupação, né? E provocou naturalmente, né, a reflexão do o que nós poderíamos fazer com relação àqueles números, aquelas informações que eu tinha recebido da Corregedoria. Só volta um slide para mim, por favor, no YouTube já está nos números. Isso, deixar nos pressupostos. E à época, né, eu já tinha feito algumas leituras sobre grupos de reflexão, sobre trabalhos no nosso estado mesmo, na cidade de Várzea Grande, que é a cidade vizinha à capital. Existe um trabalho bastante profícuo, né, que já tem algum tempo sendo realizado, mas com a sociedade civil, com o público geral, né? Inclusive já teve a participação de policial militar e não foi uma experiência muito positiva, né? E também dentro dessas oportunidades de leitura, né, experiências que eu tomei conhecimento do Rio de Janeiro, com índice de reincidência bem baixo, né, a nível de 2%, e também a experiência do Distrito Federal, né, do Grupo Refletido do Distrito Federal. Tem um manual aqui que a gente utilizou também, né? E aí, já diante disso, né, diante de todas essas informações que eu já possuía, eu pensei, né, veio a conclusão da possibilidade de a gente criar um grupo exclusivo, um grupo de reflexão exclusivo para os policiais militares. E aí, nesse sentido, eu avaliei, né, a instituição está pronta para receber essa proposta, né? A minha preocupação era como que o comando ia receber essa proposta, por mais que a gente tínhamos, né, argumentos para convencer, não faltava, né? Mas, e aí, paralelo a isso, a gente implantou a Patrulha Maria da Penha, né, e que estava apresentando resultados bastante positivos, né, bastante significativos na questão de evitar a reincidência de casos de violência doméstica, evitar os crimes de feminicídio, né? E aí começou a questionar, e o nosso público interno? O que nós vamos fazer para o nosso público interno? Né? Junto com, ao mesmo passo, né, também estava ocorrendo uma grande incidência de casos de violência doméstica envolvendo nossos policiais militares, tanto como autor, como mulher policial militar, como vítima, né? E aí veio essa provocação, esse questionamento
com relação à Patrulha Maria da Penha, que estava tendo resultado positivo, e o que a gente poderia fazer com o nosso público interno. E aí, diante do conhecimento que já havia com relação à existência desse grupo Refletir no Distrito Federal, o nosso comandante-geral determinou que fosse realizasse um trabalho, né? Fosse apresentada uma proposta de trabalho para a gente poder cuidar, evitar essa situação de violência doméstica no ambiente interno, envolvendo nossos policiais. E aí o subchefe do Estado-Maior provocou uma reunião envolvendo a Coordenadoria de Polícia Comunitária, a Corregedoria e a Coordenadoria de Assistência Social, para que a gente pudesse juntos, né, discutir a possibilidade de criar um trabalho, uma ação interna, já pagando a missão para mim, né, para fazer essa apresentação. E de imediato, não sem qualquer tipo de dúvida, né, já apresentei a proposta do Grupo Refletir, né, algo que já estava, inclusive, preparado, né, e na sequência, informei essa iniciativa, nessa experiência do Distrito Federal e da oportunidade da gente conhecer em loco, né, como que foi estruturado o trabalho e para a gente poder, a partir dessas informações do conhecimento, a gente poder também estruturar o nosso, né? Foi quando a gente realizou a visita lá na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, muito bem recebido pela Major Larissa, né? Mandar um abraço para ela e pela equipe dela toda, a Roberta, a Carol, e assim, que na verdade até superou nossas expectativas, né? Foi muito além do que nós estávamos esperando, inclusive, né? E aí, na oportunidade, tomamos conhecimento de tudo como que foi realizado, né, essa estruturação da ideia, como que era a convocação do policial. Tivemos a oportunidade de conversar com a Márcia, que é do Núcleo de Violência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com uma fala mais técnica, né, sobre as abordagens que eram feitas na execução do Grupo Refletir. Tivemos a oportunidade de conversar com o corregedor, né, da Polícia Militar do Distrito Federal. Também algo que para a gente teve grande significado, tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com um dos policiais militares que participaram do Grupo Refletir, né? Trouxe as suas percepções com relação à execução, com relação ao resultado, e foi de imensa contribuição, inclusive, para a preparação do nosso trabalho, né? E aí a equipe que montada para fazer essa visita, né, que participou dessa visita técnica, foi eu, a Sargento Miriam, ela também tem uma formação em psicologia, né? Na época ela atuava na Coordenadoria de Assistência Social, e a corregedora da nossa instituição. E pode passar, por gentileza? E aí, com base nas informações, nós retornamos e começamos a construir a nossa proposta, né? Aí eu trago alguns números em que mostra, né, bem clara a nossa preocupação, o motivo da nossa preocupação, da nossa necessidade de construir um trabalho específico para os nossos policiais militares, né? Aí uma tendência crescente de ocorrências de violência doméstica envolvendo policial militar, né? Com um acompanhamento que foi iniciado em 2019, né? 2021 encerramos com 75 casos de violência doméstica envolvendo policial. Então, é algo que a gente precisa realmente trabalhar. Pode passar o próximo slide, por gentileza? E aqui demonstra, né, deixa bem claro, infelizmente, né, que a natureza de violência doméstica é a principal causa de abertura de procedimentos administrativos na Polícia Militar. Está bem à frente aí da segunda natureza, né?
é algo que realmente precisa de uma atuação imediata, e aí, inclusive, nos ampara, né, com relação à justificativa para que esse trabalho seja realizado. Pode passar, por gentileza? E aí apresentamos a proposta do programa apoio, né? Ele foi, inicialmente, surgiu como a ideia apenas do grupo refletir, e aí como essa reunião, toda essa conversa inicial já envolveu outras sessões da Polícia Militar, então ele tomou corpo para então ser construído como programa, envolvendo outras instituições e trabalhar de forma integrada, né? De forma em rede, né? Como algo que a gente tem feito também com a Patrulha Maria da Penha, junto aos municípios. E aí a nossa proposta com relação ao acolher, né, esse nome, foi um acróstico, né, dos objetivos específicos do programa. Aí nós temos o A, que é o acolher a mulher, policial militar, vítima de violência doméstica, pelo programa da Patrulha Maria da Penha. E a partir daí ela tem acesso a todos os outros serviços disponíveis para sua proteção, para o seu cuidado, né? Também. O prevenir, que prevenir casos de violência doméstica e familiar, envolvendo policial militar e sua reincidência, né? Então, a nossa ideia, o nosso objetivo é, além de fazer um trabalho de prevenção de novos casos, evitar também a reincidência dos casos que nós já temos conhecimento. Oportunizar ao policial militar denunciado por violência doméstica e familiar a reflexão sobre sua conduta violenta nas suas relações afetivas e familiares, né? E aí oportunizar também a mudança de comportamento, né? A correção. Implementar a correção disciplinar na esfera administrativa dos policiais militares denunciados por violência doméstica e familiar, dentro do que nos cabe, né? É nossa responsabilidade também como policial militar dentro da nossa legislação castrense, né? Orientar o policial militar envolvido em violência doméstica e familiar quanto às suas necessidades psicossociais. E o objetivo geral é coibir a violência doméstica e familiar envolvendo policiais militares. Mas, assim, eu quero deixar bem claro, né, enaltecer, que é muito além disso, né? O nosso objetivo, o nosso grande objetivo é muito além disso, muito além do que simplesmente apontar a responsabilidade da conduta do policial, né, com relação aos crimes que ele praticou em situação de violência doméstica. A nossa proposta, a nossa grande proposta mesmo é oferecer uma oportunidade de mudança para esse policial militar, que ele possa refletir e corrigir o seu comportamento, né? E a partir daí garantir o seu emprego, resguardar sua família, porque as nossas legislações castrenses elas são bastante rígidas, né? E o que possibilita, inclusive, a exclusão de policiais militares, né? Facilmente, vamos dizer assim, com reflexo para ele e para a sua família diretamente, né? E aí o ponto crucial desse programa é justamente isso, cuidar da nossa tropa, cuidar do nosso policial militar, cuidar de quem cuida, cuidar daquele que cuida da sociedade, né? Pode passar, por gentileza? E aí, esse programa ele foi construído, elaborado, estruturado em 4 eixos de ação, né? Justamente envolvendo essas instituições, essas seções da Polícia Militar. O eixo disciplinar, que fica a cargo da Corregedoria, né, da Corregedoria da Polícia Militar. O eixo reflexão, que está sobre a responsabilidade da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, né? E também nós somos responsáveis pela coordenação de todo o programa, né? O eixo psicossocial, que está sob responsabilidade da Diretoria de Saúde,
e da Coordenadoria de Assistência Social da Polícia Militar, e o eixo da Patrulha Maria da Penha também, sobre nossa responsabilidade da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. E a supervisão, né, a cargo do subchefe do Estado-Maior-Geral, ele é o 03 da instituição, e isso, inclusive, de forma estratégica, tem nos facilitado a comunicação entre as seções envolvidas, né, nesse processo, nesse trabalho, e também facilita a comunicação com as instituições externas, em especial o Tribunal de Justiça, né, que nós temos uma comunicação direta com eles para poder realizar esse trabalho em especial, o grupo de reflexão. Pode passar, por gentileza? O eixo disciplinar, basicamente, é cumprir, né, as nossas legislações castrenses, a portaria, além do regulamento disciplinar, a portaria 074, que é onde determina que os casos de violência doméstica eles sejam apurados diretamente pela Corregedoria de Polícia Militar, e também dando a prioridade no processamento desses procedimentos, né? A diretriz conjunta que retira, né, a posse da arma do policial militar envolvido em situação de violência doméstica. Ficou também a cargo da Corregedoria, pelo eixo disciplinar, a solicitação da medida protetiva de urgência para os policiais militares participarem do grupo Refletir, né? Pelo menos agora nessa proposta, nessa fase de piloto, a nossa ação, a nossa estratégia foi atuar, envolver esses policiais sob medida protetiva de urgência, sobre ordem judicial, né, amparado no inciso 6 do artigo 22 da Lei 11.340. Também dentro do eixo disciplinar, a ouvidoria da Polícia Militar, onde vai ficar responsável para colher denúncias de mulheres policiais militares que são vítimas de violência doméstica, independente se é de companheiro militar ou companheiro civil, né? Inclusive, nós vamos construir, propor, disponibilizar um e-mail específico para essa denúncia, né? E também o monitoramento dos dados com relação a essa parte do disciplinar, né? A questão da quantidade de policiais militares envolvidos, quem são eles, para que a gente possa realizar e envolvê-los no grupo refletivo. Pode passar, por gentileza? O eixo reflexão, ele é o responsável em executar o grupo refletir, né? É algo, inclusive, nossa apresentação está dividida da parte da estruturação, em que é a minha fala, e a parte de execução do eixo do grupo refletir, especificamente, né, que vai ser realizada pelo professor Alessandro, que vai trazer aqui a parte mais técnica, a parte psicológica, né, da condução do grupo, os resultados, né, que inclusive o último encontro ocorreu ontem, né, exatamente ontem, o último encontro dessa fase piloto, então ele vai trazer essas informações com relação à execução do grupo refletir, né? Nesse eixo de reflexão também ficou responsável a capacitação continuada da equipe, né, essa preparação técnica das pessoas que serão envolvidas na condução do grupo refletir, né? E aí a supervisão dos casos, da avaliação individual dos participantes e do funcionamento em grupo, e isso aí a cada encontro, né? Então, inclusive, algo que toma bastante... Tem o antes, o durante e o depois, né? O antes, a preparação de todo o encontro, a execução do encontro e o pós-encontro, que é essa parte de avaliação. Todo final de encontro tem uma avaliação imediata para que a gente possa monitorar não só o comportamento, né, a necessidade, inclusive, de outros procedimentos, de outros encaminhamentos, mas também a avaliação dos resultados da execução desse programa. E a composição da equipe, nós buscamos trabalhar no mínimo em duplas, né? O ideal seria um trio, e sempre com um policial militar, e aí o professor depois vai detalhar essa questão da formação, né? Qual que é a necessidade, se existe alguma exigência, né, com relação à formação, o que seria mais adequado. Tá bom? Pode passar?
E dos 4 eixos que nós propomos, né, para a estruturação do programa, apenas o eixo de reflexão, que é uma ação totalmente nova, né? Os outros eixos já executam, né, as suas missões, o disciplinar já executa a parte de correção disciplinar, o psicossocial já realiza esse apoio aos policiais, e a Patrulha Maria da Penha também já realiza esse acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica que possuem medida protetiva de urgência. Então, o único que veio, que foi inserido totalmente como novidade, foi justamente o eixo de reflexão, né, por meio do Grupo Refletir. E aí a coordenação pela Coordenadoria de Polícia Comunitária, a coordenação do programa, ele dá suporte administrativo para que esse programa e o Grupo Refletir seja executado, suporte administrativo, suporte logístico, né, o material que eles precisam para executar. Nós também somos o ponto focal entre as demais seções da Polícia Militar e o Poder Judiciário, né, essas comunicações que são necessárias. Também somos responsáveis pela convocação dos policiais militares via cadeia de comando, via 03, o que nos facilita, né, que tem essa subordinação hierárquica e subordinação funcional, na verdade, que nos facilita, inclusive, essa comunicação com os comandantes imediato dos policiais militares convocados. Procuramos também desenvolver um canal de comunicação restrito e confidencial, ou seja, foi definido um ponto focal de cada seção envolvida nesse trabalho, e o ponto focal que conversa diretamente com o outro ponto focal. Não tem o documento, os documentos são necessários para a elaboração, para a execução do serviço, da convocação do policial, ele é feito do ponto focal para o ponto focal, para evitar que esse documento, né, tenha outras pessoas sem acesso a esse documento. Isso aí é algo, inclusive, que a gente trouxe, né, na experiência da visita técnica de Brasília, né, essa necessidade de preservar o policial militar, né, da participação dele, mesmo porque não é a nossa intenção, não é o nosso objetivo, né, expor. Então, a gente procura fazer uma comunicação que seja restrita e confidencial para que preservar a imagem desse policial. Também somos responsáveis, né, junto com a coordenação, junto com o professor, no caso, a supervisão do programa, do Grupo Refletir, somos responsáveis pela seleção da equipe técnica, né, obedecendo alguns critérios que o professor deve expor, algumas necessidades mínimas que nós precisamos para que a condução do grupo seja adequada, né, qualificada. É interessante, nas conversas em que nós tivemos a oportunidade com o professor, percebemos que essa equipe tem que estar bem entrosada, né, que inclusive sinais, gatilhos, né, eles têm que saber conhecer um ao outro para que um dê o suporte ao outro no momento da condução desse grupo refletir. E também o controle dos dados, né, dos números, de tudo que nós estamos fazendo. Na fase piloto, nesse primeiro grupo, nós convocamos 7 policiais militares previamente. Desses 7, um estava em recuperação de uma cirurgia que realizou nas vistas, então foi destinado para um outro momento, né? Nós substituímos, deixamos ele para um outro grupo, um segundo grupo, num segundo momento. E no decorrer do encontro, salvo engano, no terceiro ou quarto, né, professor? Nós tivemos um outro policial, né, que apresentou um atestado médico psiquiátrico e que ausentou, né, deixou de participar do grupo Refletir, e a partir daí nós comunicamos o Poder Judiciário, né, para que fosse, provavelmente, né, deve fazer uma substituição da medida protetiva de urgência, pelo menos foi o que o juiz responsável nos informou, né? Não vai deixar de fazer, vai substituir a medida protetiva. Né? E aí acabou que finalizamos com 6, né, professor? 6 não, 7, 5 policiais militares, esse primeiro grupo de Refletir, né, na fase piloto. Pode seguir, por favor?
Para mim não está aparecendo a apresentação, Batista. O eixo psicossocial, tá? Ele é formado por uma equipe multidisciplinar, aí tem psicólogos, médicos, como eu falei, ele está subordinado, envolvendo aí a diretoria de saúde da Polícia Militar e a coordenadoria de assistência social, justamente para que, havendo a necessidade de outros tipos de atendimento de forma individualizada, de situações, né, que nós sabemos que interferem na violência doméstica, a exemplo, dependência química, né? Dependência alcoólica e em alguma situação que a gente deparar, né, com uma situação como essa, a gente poder fazer o encaminhamento para esse eixo psicossocial e, então, ele fazer os atendimentos posteriores de forma individual. Tá? Também o atendimento psicológico individual, né, pela assistência social. O eixo psicossocial também realiza o Grupo Acolher. O Grupo Acolher ele é voltado para as mulheres vítimas de violência doméstica desses policiais militares e também mulher policial militar. Então, assim, é um grupo exclusivo para as vítimas de violência doméstica desses policiais, né? E as nossas mulheres também. Ele é um grupo terapêutico, né? Nós temos as mulheres, ainda falta mais 2 encontros para encerrar, ele começou logo após o grupo refletir, né? E tem sido realizado de forma paralela também aí, para que a gente possa fazer esse atendimento, esse trabalho de forma integral, né? Não atender só o agressor, mas também buscar o atendimento à vítima de violência também, né? Com uma forma de uma responsabilidade, né, da instituição com essa mulher que foi vítima desse policial. Nós temos um caso bastante foi bastante noticiado aqui no nosso estado, né, que teve bastante repercussão. Infelizmente, um policial militar, ele tentou contra a vida da sua companheira, da sua ex-companheira, né? Deu 3 tiros, né, contra ela e não faleceu, graças a Deus, mas ficou bastante debilitada, ficou 3 meses em coma. E ela faz parte desse grupo Acolher e tem nos ajudado bastante, inclusive, né, em encorajar outras mulheres para fazerem a denúncia, né, em situação de violência doméstica. E também a parte de prevenção ficou a cargo do eixo psicossocial, junto com a Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, através da realização dos ciclos de assistência social, saúde e bem-estar, que é um trabalho que já vem sendo realizado pela Coordenadoria de Assistência Social, com dinâmicas e ações para que, voltada ao público interno, né, policiais militares, aí sem essa necessidade de focar, né, num policial que já tem passagem, que já tem envolvimento por violência doméstica. Na verdade, a gente procura mesclar, né, pegar a tropa toda mesmo e fazer esse trabalho, essa fala de forma preventiva. Associada a isso, né, não menos importante também, por mais que não está inserido no programa, mas também vamos realizar a capacitação dos policiais, capacitação referente ao primeiro atendimento, né, de ocorrências de violência doméstica com toda a tropa, e uma parte importante que vai ser trabalhada com esses policiais é justamente a sensibilização, né, para esses casos, e com reflexos, né, para a sua vida pessoal, né? Então, acreditamos que esse trabalho de capacitação da tropa, né, a parte mais do atendimento da ocorrência mesmo, também vai ter reflexo aí nessa questão da prevenção dos casos envolvendo policiais militares de violência doméstica. Pode passar, por gentileza? O eixo Patrulha Maria da Penha, né, ele, como eu disse, já vinha sendo realizado, né? Nós fazemos um trabalho em concentrar os casos em que existe mulheres policiais vítimas de violência doméstica com medida protetiva, né, que sejam encaminhados para
a Polícia Militar fazer a fiscalização dessas medidas protetivas, porque tem algumas cidades que têm guarda municipal e que também realiza a Patrulha Maria da Penha. Então, em especial nessas cidades que tem esse serviço também pela Guarda Municipal, nós concentramos os casos envolvendo policiais militares na Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar. E também o monitoramento dos resultados, foi algo que a gente identificou, né, a necessidade já de definir logo no início da execução do projeto piloto, como fazer o monitoramento dos resultados, né? Então, a Patrulha Maria da Penha ela vai entrar nesse cenário também, né, fazendo essas visitas às mulheres e também as mulheres que foram envolvidas no grupo Acolher, para monitorar, saber, né, se elas não se envolveram em outras relações, né, de violência doméstica, se não foram novamente vítimas de violência doméstica. Pode passar? E aqui nós estruturamos o programa Apoio em 3 momentos distintos, né? A fase piloto, que é onde nós estamos, como eu disse, ontem foi realizado o último encontro, né? Nessa fase piloto, nós fizemos a capacitação, a capacitação da equipe técnica, né? Foi 1 mês de preparação, de estudos, de encontros semanais, de diálogos, de debates com relação ao conteúdo, ao material que foi de suporte que foi usado, né? Com a sargento Miriam, a sargento Luana, são 2 psicólogos, a Luana já está na reserva remunerada, o cabo Fagundes, que é da Patrulha Maria da Penha de Cuiabá, né? Nós adequamos a escala dele para que ele pudesse participar tanto na capacitação quanto na execução do grupo Refletir. A necessidade aí, o professor vai detalhar a necessidade de um policial militar masculino, né, à frente, conduzindo também esse grupo, a execução do grupo Refletir. A fase piloto também contou com a execução, propriamente dita, né, do grupo Refletir, e agora que nós estamos justamente na fase de avaliação e produção do relatório. Na sequência, na sequência que a gente for apresentar os resultados, né, por meio desse relatório, nós vamos fazer a institucionalização do programa, com a criação da portaria, a instrução normativa, que vai definir o passo a passo de como executar, com base nesse relatório que nós vamos produzir, né? O termo de cooperação entre Polícia Militar e Poder Judiciário, para que esses policiais que se encontram, né, em situação de processo de violência doméstica sejam encaminhados mediante medida protetiva de urgência para a Polícia Militar, para que eles sejam inseridos nesse grupo Refletir. E também a solenidade de implantação, e aí eu posso incluir também ações de endomarketing, né, que é muito importante para que a gente possa trabalhar a ideia com a nossa tropa, que esse programa ele é voltado, como eu disse no início, para cuidar da tropa, para cuidar do policial, para oportunizar a mudança de comportamento necessária como profissional de segurança pública, né? Então, nós vamos fazer um trabalho de endomarketing para poder deixar claro qual que é o propósito desse programa, que não é simplesmente a punição pela punição, né? Inclusive, a parte disciplinar, um dos objetivos dela é corrigir a conduta, né? Não é simplesmente punir o policial. E aí, a terceira fase, que é a expansão do programa, com a ativação do programa nos comandos regionais por adesão. Ou seja, aqueles comandos regionais que quiserem desenvolver esse programa na sua região, vai ter que desenvolver exatamente como vai estar previsto, né, nessa instrução normativa. Para isso, inclusive, nós já estamos nos preparando para capacitar uma segunda equipe, né, que vai ficar definitiva, que essa equipe que conduziu essa fase piloto foi uma equipe assim, meio que de urgência, né, professor? Para que a gente pudesse iniciar a execução desse programa, né, devido à urgência dos casos. Mas agora, nesse segundo momento, já estamos, inclusive, em fase de seleção, né,
das pessoas que irão participar, para então a gente fazer essa capacitação dessa segunda equipe, e uma equipe que nós pretendemos que fique definitiva, né, para a execução dos próximos grupos, e também habilitados a capacitar outros profissionais do interior do nosso estado para que esse programa possa ser ativado, seja aderido pelos comandos regionais do interior. Pode passar, por gentileza. Aqui um fluxo bem básico, né, algo que inicialmente, né, nós imaginamos, algo que também pode ser, nós vamos, depois que terminou ontem o último encontro, a gente ainda não teve a oportunidade de se reunir, né, professor, mas nós vamos fazer isso, e aí discutir que nós iremos manter esse fluxo, né, lembrando que nós estamos numa fase piloto, justamente para avaliar, né, a forma adequada de realizar esse trabalho. Então, aqui é uma apresentação de um fluxo inicial. A Polícia Militar recebe a denúncia, né, de violência doméstica envolvendo policial militar, e aí já é encaminhado para o eixo disciplinar, para a apuração disciplinar da conduta e solicitação da medida protetiva de urgência junto ao Poder Judiciário. E aí já encaminhado esse policial militar para participar do grupo Refletir, e se houver necessidade, encaminhar ele para o eixo psicossocial, para atendimento individual, e nos casos que couber, se também encaminhar para a Patrulha Maria da Penha para fazer a fiscalização. Se a vítima dele for na verdade, né, tanto civil quanto militar, a gente fazer também a fiscalização dessas medidas protetivas de urgência e de outras determinações, né? Nos casos que nós incluímos, que foi realizado esse primeiro grupo Refletir, eu não me recordo de nenhum caso em que ele tenha recebido outra medida protetiva de urgência, além da obrigação de participar do grupo de reflexão, né? Então, mas se houver algum caso nesse sentido, aí vai entrar, nós vamos encaminhar também para a Patrulha Maria da Penha fazer a fiscalização dessas medidas protetivas. Pode seguir. E aqui o resultado que nós esperamos, né, que nós traçamos, inclusive foi uma referência que nós buscamos aí de Brasília também, né? Nós buscamos um resultado de 30% de redução na reincidência dos casos e também de surgimento de novos casos a partir do trabalho preventivo que nós vamos realizar também, né? E para isso, nós vamos monitorar esses dados por 2 anos, através da Corregedoria, né, desse controle de procedimentos que a Corregedoria tem. O nosso próprio sistema de registro de boletim de ocorrência, né, verificar, porque existem situações em que a mulher faz o boletim de ocorrência, mas não leva a denúncia, né, para a Polícia Militar, não procura a Corregedoria, não faz a gente não toma conhecimento, né, inclusive é algo que nós vamos provocar também, junto com a Polícia Civil, para que os casos, a partir das delegacias especializadas de defesa da mulher, todos os casos em que for ali registrado envolvendo o policial militar, que a delegacia encaminhe para a Corregedoria, para que a gente possa também acompanhar esses casos, tá? E também pela Patrulha Maria da Penha, né, que vai fazer a visita tanto para a mulher quanto para o agressor, nesse monitoramento aí, para saber se houve alguma reincidência de violência doméstica. São as 3 fontes de monitoramento que nós iremos utilizar. Pode passar, por gentileza? Aí agora eu vou passar a palavra para o professor Alessandro, ele vai detalhar sobre a execução do Grupo Refletir. Como eu disse que ontem foi o último encontro, né? Então, passar as primeiras percepções que nós conseguimos, né, colher desse primeiro grupo, tá? Lembrando que nós estamos em fase piloto, em fase de testes, tá? Pode ir, professor. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Beleza, então. Eu, inicialmente, né, eu gostaria muito de... Acho que é importante, né, esse momento, a gente agradecer
Agradeço não só ao Conselho Nacional de Comandantes Gerais, especialmente na figura da Câmara Técnica de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, pelo convite, pela oportunidade da gente estar conversando um pouco sobre esse tema que é extremamente relevante e importante, né? E parabenizar também pela iniciativa. Eu acho que, assim, vocês estão numa segunda momento, né, desse segundo webinar, e que isso consiga se ampliar e avançar muito mais nesses debates para que a gente possa, cada vez mais, especialmente com um público muito especializado como vocês que estão na frente e trazendo esse debate e essa prevenção, né, contra esse tipo de violência. Outro agradecimento que eu queria fazer é a Polícia Militar de Mato Grosso, na figura da Tenente Coronel Emirella, e a equipe, né, que possibilitou que o grupo refletivo ocorresse, né, a Miriam, a Luana e o Wesley. Lá na frente eu vou falar um pouco mais especificamente da Miriam e da Luana como parte técnica, né, da equipe, mas já agradeço também ao convite para eu poder falar e conversar com vocês um pouco sobre a temática que a gente vai traçar aqui alguns apontamentos, né. E nessa linha do agradecer, eu já vou aproveitar, e esse agradecimento foi inserido agora, né, especialmente depois que eu vi a fala da Roberta. Roberta, quando você fala, né, que vocês trouxeram a linha de tempo de vocês, né, na Secretaria de Segurança Pública e do Distrito Federal, e é muito legal, né, a gente está na sequência, foi muito bem organizado, o webinar colocar na sequência, porque já está dando, digamos assim, frutos e crias da iniciativa que vocês começaram lá em 2017. Então, eu agradeço a Roberta e a equipe da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, porque foram uma luz inicial nesse trabalho. E por que eu falo luz inicial nesse trabalho com agentes, com grupos, né, com agentes de segurança pública? E aí eu falo um pouquinho por como que eu entro nessa história do grupo, né, Refletir, e do programa Apoio. A Miriam e a Luana são ex-alunas, né, da instituição em que eu trabalho. Eu sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso. E aí elas me procuram com uma demanda, né, e como sempre, todas as urgências eram para ontem. A Miriam fala assim, nós estamos pensando em organizar um grupo, fazer uma reflexão com homens. E aí eu já tinha tido uma experiência de 3 anos e meio, quase 4 anos, pesquisando e trabalhando como psicólogo em intervenção com grupos de homens autores de violência em Minas Gerais. Eu sou mineiro, estou atualmente em Mato Grosso. E eu falei, não, uma iniciativa legal, vamos conversar, vamos articular. Aí eu falei, para quando? Ela falou assim, para semana que vem. Aí eu falei, não, então, semana que vem não dá, por vários motivos. Você não cria um grupo do nada. Eu entendo as urgências. E por que eu estou falando um pouco sobre isso? Vocês vão ver que nesse slide que está em tela, eu vou falar daqui a pouco sobre a equipe. Mas uma coisa que eu já vou começar na minha apresentação falando com vocês, que é o seguinte, uma equipe para trabalhar com esse tipo de temática, com esse tipo de grupo, ela gasta um tempo para formação e para amadurecimento da equipe. Então, eu consegui negociar, né, eu sempre falo isso muito com as meninas, eu falo, olha, eu coloco meu CPF junto com vocês, eu compro a briga, eu acho importantíssima a temática, né, eu acho que é fundamental que isso ocorra. Já parabenizo também o grupo Apoio, a iniciativa do programa Apoio, porque esses trabalhos, como foi falado nas palestras ontem, né, tanto do Marcelo quanto da Renata, a importância de se trabalhar em rede e a importância de se articular. Então, eu achei muito interessante que eles não estão simplesmente fazendo simplesmente não é que seja pouco, tá, gente? Não tem importância, mas uma ação isolada do grupo. Esse grupo está integrado dentro de uma série de ações que formam os 4 eixos do programa Apoio. Então, isso foi uma coisa que eu estou ressaltando aqui, eu já falei isso com o comando, que torna muito interessante. Outra coisa interessante também que me chamou a atenção do programa Apoio, que me cativou e me comprou, digamos assim, né, me ganhou, é a importância de articular isso com a rede, não só a rede dentro, interna, dentro dos setores, dos órgãos, e também de articular isso com os outros agentes, os outros parceiros, digamos assim. Então, isso tem a ver com o judiciário, isso tem a ver com o meu lugar como instituição de ensino, né, uma universidade pública, e outras parcerias com ONGs e outras coisas que estão sendo construídas. Que, inclusive, dá um trabalho enorme, gasta tempo e muita articulação. Então, diante disso tudo, né, aí eu vou falar uma parte mais específica e técnica. Eu já vou agradecer também, como eu brinquei, né, tanto a Roberta quanto a Mirella, que falou isso de mim hoje, né, que vai me economizar bastante tempo, porque ela já falou do delineamento, como funciona lá no
Distrito Federal, e grande parte do que foi feito, que foi trazido, né, a Mirela já mostrou o manual e vai ser divulgado para vocês aí, isso está disponível na rede, né, o manualzinho, ele foi um bom farol, digamos, para as nossas ações que estão sendo desenvolvidas aqui. Então, eu peguei uma experiência que eu já tinha, minha experiência era de condução e organização de grupos com homens autores de violências, que não eram, né, em violência inclusive familiar, intrafamiliar e doméstica, mas que não eram focados em agentes de segurança pública. Então, meu desafio era pegar, então, uma experiência, uma leitura, né, e o que é as boas práticas de trabalho com grupos autores, de homens autores de violência, e trazer para esse contexto. O que foi muito corajoso, inclusive, da Polícia Militar de Mato Grosso, de tocar o dedo na ferida. Então, por que isso? Porque de se trazer para dentro da sua corporação e comprar essa briga e bancar esse projeto dentro da própria corporação é fundamental. Porque várias instituições públicas, né, a gente sabe que ocorrem casos de violências, de assédio, e isso normalmente não é comprado essa briga. Então, mais uma vez, eu acho que isso foi muito importante, que me cativou na minha parceria, digamos assim, como professor universitário com a Polícia Militar de Mato Grosso. Bom, aí falando mais especificamente algumas particularidades, eu vou ser, então, uma fala muito mais técnica, e meu objetivo aqui é falar um pouco dos desafios que a gente encontrou e tem encontrado nessa fase inicial, piloto. Nós ainda estamos iniciando, né, a trajetória. E a gente pegou, então, práticas e boas práticas que fazem parte da coordenação de equipes e de condutas com homens autores de violência doméstica e intrafamiliar. E o desafio era trazer para esse contexto um público-alvo, que são os policiais militares da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Por que isso? A gente já viu um pouquinho, a Roberta trouxe uma observação inicial na fala dela, não sei se vocês vão se recordar, mas eu vou repetir aqui, porque não é um homem numa situação, digamos, corriqueira, que a gente tem nos outros grupos com homens que trabalham com uma situação de autor de violência doméstica intrafamiliar. Qual que é a particularidade? Não sei se vocês vão recordar que a Roberta trouxe um caso de um agente, né, de segurança pública que estava num grupo com pessoas, inclusive, que conheciam a trajetória dele, sabia que ele era um agente de segurança pública, né? Seja um policial militar, de uma polícia civil, ou então de uma polícia de alguma força de segurança. Então, isso torna muito delicada a situação desse homem, né, autor de violência. E aí a gente escuta muito, mas por que dar esse público um local diferenciado, um local privilegiado? Não é privilégio. Simplesmente tem duas questões básicas. A gente tem visto, ou já viu, a literatura mostra, que normalmente quando esse homem autor de violência, que faz parte de uma equipe de segurança, ele fica ou muito constrangido, porque pode ter pessoas que fazem parte do trabalho dele, que ele já teve que abordar, já teve algum envolvimento, né? E até perder uma legitimidade do que ele está fazendo. Se você está aqui no grupo, que autoridade você tem para falar comigo, ou coisas do tipo. Outra coisa importante que a gente viu também na literatura é que esse homem, ele fica numa postura, talvez, ou de querer comandar o grupo, e aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão técnica, isso não é desejável, tem forma de se proibir isso, né, no sentido de coordenação do grupo, e isso é importante na formação de quem vai fazer esse grupo, quem vai coordenar esse grupo, o profissional que vai coordenar o grupo, ou então ele fica calado. Ele fica calado no primeiro dia e sai calado no último dia. Então, essas particularidades, né, são importantes quando a gente fala, então, de atuação, então, com homens autores de violências que são das forças de segurança, tá bom? Aí as regras básicas que a gente seguiu foram as mesmas que a gente tinha visto lá e que foram bem interessantes no Distrito Federal, questões como a estar paisana, né, sem arma, e a importância da não hierarquia dentro do grupo. Isso é muito importante, gente, especialmente aqui, que eu estou falando que é um público extremamente qualificado, e eu espero que essa iniciativa do Distrito Federal e essa iniciativa que a gente está vendo aqui na Polícia Militar do Mato Grosso, de fazer de forma integrada, quando eu falo não só o grupo, não que o grupo não tenha importância, mas articular o grupo com o grupo das mulheres, o grupo dos homens e na cadeia inteira. Então, isso é muito importante, né? E como a gente está fazendo aqui, plantando sementes, acho que essa experiência do grupo apoio é uma boa prática que eu acho que pode ser implementada em outras corporações, né? Mas, em particular, a gente sabe que a hierarquia é uma coisa muito importante para esse público-alvo, né? Isso é um ponto fundante dentro das polícias, né? E das forças de segurança. Mas, para evitar que a gente falaria, digamos assim, né? Uma situação em que essa hierarquia atrapalharia, né?
que se homem, um praça ou uma patente abaixo ficaria, digamos, constrangido de falar ou alguma coisa, ou até de contradizer o que um superior fez, então a gente tem que deixar as patentes, as divisas, digamos assim, os postos fora da sala, né? Isso é muito importante e é um combinado, um acordo que é feito, inclusive, né, além do sigilo e tudo mais. E esse é uma coisa muito importante para esse público em particular, quando a gente fala, então, de homens autores de violências que são agentes de segurança pública, no nosso caso aqui, os policiais militares, porque para atuar, né, na força, na corporação, muitos são investidos de uma armadura, que chamam de armadura simbolicamente, né, do homem destemido, do homem que está pronto para a ação. Essas coisas são importantes para o embate, são importantes para a ação, são importantes para as operações. Isso nós não estamos discutindo, inclusive isso é trabalhado dentro do grupo. A gente não quer que você mude a sua forma de deixar de ser policial militar, mas sim que entender que essa armadura que é necessária, esse personagem, esse papel, ao exercer seu trabalho, ele tem que ser visto e observado, né? O quanto disso você leva para suas outras relações. Falando de forma muito simples, né, digamos assim, o quanto uma postura muito mais pronta para a ação, a gente discutiu isso no grupo, é muito importante. Eu vou trazer uma fala de um participante, que ele fala, eu aprendi aqui que eu tenho que ter uma postura de um leão, na hora que eu preciso entrar em ação, e uma postura de um leão que eu vou guardar o meu leão quando eu estiver nas outras relações com as outras pessoas. Eu não preciso ser perigoso em todas as relações. Né? Isso é uma fala que eu vou trazer do grupo para a gente trabalhar aqui. Mas ele só percebeu que ele estava sendo a postura de um super-homem, né, o policial, digamos, também em outros espaços, inclusive isso sendo muito agressivo, né, muito perigoso contra as pessoas, ao discutir isso no grupo. Uma coisa muito importante que a gente tem visto também, que tem feito sentido para a gente, e foi muito interessante, agora há pouco, a Roberta trazer essa fala, né, que lá no Distrito Federal eles estão pensando e foi solicitado aumentar mais 2 grupos. Isso foi uma coisa que eu falei muito no início aqui com a equipe, quando a gente estava formando e organizando o grupo. Eu falei, gente, as boas práticas têm mostrado que, em média, trabalha-se com 12, 14, aí vai ter uma divergência de 16 encontros, né? Se esse grupo vai ser fechado, vai ser aberto, a gente ainda está nessa discussão. As minhas experiências tinham sido com um grupo aberto. A minha proposta inicial para a Polícia Militar de Mato Grosso era um grupo aberto. A gente vai ter que avaliar como vai ser feito isso, por quê. E aí eu estou falando, então, das nossas experiências, dos nossos desafios e como isso pode inspirar ou, né, trocar ideia com vocês que estão aqui. Como eu falei, é um público extremamente especializado, que são vários agentes de segurança que estão aqui discutindo essa temática, né, da violência doméstica. E como são as ações, nesse caso, nessa mesa, desses homens autores de violência, que pertencem especialmente a essas corporações, no caso. E aí é uma coisa muito importante, porque normalmente o cumprimento dessas medidas da pessoa que não é militar, o civil, né, ela tem um fluxo que talvez seja mais, não vou dizer fácil, mas mais tranquilo de manejar a agenda. As especificidades das forças de segurança como vocês têm momentos críticos, momentos de serem convocados, momentos de não dar flexibilidade em muitas agendas. Então, a gente tem que pensar nisso muito importante, porque um grupo fechado, você ganha, como a Roberta falou agora há pouco, porque o grupo consolida, ele amadurece, ele cresce, ele cria intimidade. E você trabalha no esquema de temáticas de encontro, como eu vou apresentar no próximo slide. Ao mesmo tempo, se você pega um grupo muito fechado, não só de fechado que não entra novos integrantes, mas que eles entram no que a gente chama da broderagem, ou seja, são os brothers, eles vão ficar muito entre eles, reforçando aspectos, né, digamos assim, de estarem muito fechados, isso pode ser um complicador. A gente atualmente trabalhou nos nossos 8 encontros iniciais com um grupo fechado, ou seja, quem entra no primeiro encontro termina no último encontro, né? Isso tem ganhos e perdas. A gente está discutindo como vai ser feito isso depois na frente, né? Após a gente vai sentar agora, vai avaliar para fazer os testes, para ver como seria essa transição. Agora, uma coisa muito importante que eu quero falar quanto a grupo ser aberto ou fechado. Foi um pouco que a Roberta anunciou. Lá, no Distrito Federal, eles trabalham com ciclos. Eles têm uma fila de espera. E como tem ciclos fechados, isso tem uma questão de demanda de necessidade. Ela falou que tem uma fila enorme que não tem como contemplar todo mundo. A gente está formando mais pessoas, fazendo nova equipe, né? Então, o aberto daria uma vazão maior e uma fluidez maior a isso. Mas aí tem outros desafios para a equipe que vai coordenar, né? Então, eu estou trazendo esse ponto, especialmente quando a gente fala de organização dos encontros,
Que hoje a gente trabalha, então, com um grupo fechado, com 8 encontros semanais de 2 horas cada encontro. Um ponto importante, já falando da formação, que a Emirella já tocou nesse assunto, a pessoa, ou a equipe que vocês vão destinar para fazer esse trabalho, tem que ficar muito claro que não são apenas, e com bastante aspas, não apenas 2 horas de grupo. Porque tem uma preparação antes do grupo, tem um momento do grupo, e tem um momento após o grupo de organização e sistematização do que foi dito, do que foi falado, e de organização e planejamento dos próximos grupos. A gente trabalha num esquema também de planejamento flexível, ou seja, cada encontro tem seu planejamento. A gente também tem que estar atento e sensível ao que está ocorrendo dentro do grupo. Eu sempre brinco, né? A gente tem que colocar o grupo para trabalhar, as pessoas que estão nesse grupo para trabalhar, para que eles atinjam o objetivo que a gente quer naquele dia, naquele momento, naquela temática. Mas isso é importante também, a gente ter acessibilidade e conhecendo todo o fluxo, né? Para não ficar, digamos, formatando as pessoas dentro do que você fez no planejamento. Então, por isso que é importante um planejamento flexível. Volto a dizer, eu estou contando um pouco das nossas experiências e apontando aspectos teóricos que são importantes para outras experiências que vão ser desenvolvidas e que a gente possa trocar informações também. Falando um pouquinho da equipe, tá? É fundamental, sempre que for fazer essa coordenação, e isso é as práticas de intervenção com homens autores de violência já têm mostrado isso, uma intervenção em dupla. Por quê? Condução de grupo é uma coisa pesada, parece que não, a gente está lá, entre aspas, né, só conversando, trabalhando com esses homens ou mulheres, ou seja lá qual for o grupo que está sendo coordenado, mas tem muita coisa acontecendo no grupo, ao mesmo tempo. E por mais planejamento que você tem, então é importante ter as questões que ocorrem no momento, das dinâmicas desse grupo, né? Então, a gente tem trabalhado muito numa lógica, a gente fala que é oficinas de dinâmica de grupo. Então, tem temáticas, e dentro dessas temáticas a gente propõe algumas oficinas, alguns debates para trabalhar isso, né? Mas por que a dupla, então? E multidisciplinar? Uma primeira coisa, então, eu já agradeço, inclusive, fiz questão de citar os nomes aqui de Miriam e Luana, que são 2 psicólogas, como eu falei com vocês, foram ex-alunas minhas, né, da Universidade Federal de Mato Grosso. E por quê? A gente teve a experiência de um outro profissional, ele acompanhou alguns encontros, e a formação dele, ele tinha uma especialização na área de segurança pública, ele tem envolvimento, é formado em direito, só que quando começou os primeiros grupos, a primeira coisa, quando acabou o grupo que a gente foi conversar, ele falou assim, gente, eu não consegui ver nem 20% de tudo que vocês estavam falando aqui. Por quê? A formação de psicologia já propõe, já se debruça, digamos, em uma série de aspectos individuais e coletivos do sujeito. Então, algumas coisas que eu estou frisando aqui, falando da equipe, que é fundamental, é pensar na formação dessa equipe. Eu solicitei à Polícia Militar de Mato Grosso e faço o convite que vocês pensem, as outras forças de segurança, as outras unidades, as outras corporações, como formar essa equipe. Eu estou defendendo aqui, não é corporativismo por ser psicólogo, mas assim, pensando em termos de formação e resposta rápida que vocês precisam, um profissional de psicologia já vem, digamos, com parte dessa formação feita. Então, isso é fundamental. Outra coisa importante, pensando por que de ter, pelo menos, dessa dupla, eu vou falar mais um pouco dessa dupla multidisciplinar, é muito comum de ter, por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga e um assistente social, alguém em ciências sociais, algum que é doutorado do direito, assistente social, né, serviço social, que tem uma formação muito próxima, né, em entender esses fenômenos. Só que o grupo tem um momento, né, ou tem momentos que a gente fala que ele é psicoeducativo. Ele é educativo da gente pensar, discutir, refletir, tentar novas práticas. Isso é muito importante, porque a gente não vai mudar todas as masculinidades desses homens que estão nesse grupo. A gente consegue fazer, eu sempre brinco, arranhar um pouco dessa masculinidade. Fazer algumas fissuras, né, porque em 8 encontros, isso é muito pouco. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que já surte algum efeito, e isso é importante, que são talvez os primeiros momentos que eles chegam para pensar sobre essas questões. Esse espaço é muito importante que ocorra. Então, eu estou falando aqui que a gente bateu nesse ponto, que tem que ser uma dupla, e aí tem uma coisa que eu defendo, e a literatura tem mostrado ser muito interessante também, que essa dupla de preferência seja uma díade, que a gente fala de um homem e de uma mulher, coordenando esse grupo ou facilitando o grupo. Por que isso é importante? Especialmente para que esses homens que estão nesse grupo vejam uma mulher numa situação de poder, uma situação não hierárquica, uma relação, digamos, importante e de trabalhar com a coordenação. E porque, em muitos casos, esses homens não estão acostumados a terem que, talvez, observar essa mulher, escutar essa mulher,
E a coordenação de grupo sendo feita por uma mulher, sendo feita intervenções nesse local, né, é muito didático para muitos desses homens que talvez não tinham parado para fazer isso. Vocês vão falar, nossa, Alessandro, isso não faz muito sentido. Dentro das polícias, das forças de segurança, a gente tem hierarquia. Então, esses homens, têm mulheres com patentes acima deles que eles têm que obedecer. Mas é diferente. Não é só a patente que nós estamos falando, mas é escutar essa mulher num outro lugar. Então, nesse ponto de equipe, discutindo um pouco da nossa experiência, falando de algumas questões teóricas, então a gente tem defendido que tem que ser uma dupla, multidisciplinar preferencialmente, e que seja pelo menos uma dessas pessoas que vão coordenar um psicólogo ou psicóloga. E isso é importante porque se vocês estão pensando em formar os grupos e ações como essa, e comecem a identificar esse perfil, porque vocês vão ganhar muito tempo. Como eu falei, essa pessoa que estava acompanhando com a gente, eu falei, olha, essa pessoa vai gastar pelo menos uns 6 meses para estar pronta para iniciar um manejo de grupo. Por quê? A formação, já falando um pouquinho de formação da equipe, tem outra coisa importante. É fundamental tempo para estudar e tempo para amadurecer a equipe. O que eu chamo de tempo para estudar? É muito comum e é importante que a gente tenha parceiros que são, digamos assim, de ONGs e pessoas que trabalham de forma voluntariada na equipe. A gente até fez alguma articulação inicial, mas as pessoas falavam assim, olha, Alessandro, eu não tenho tempo disponível nesse momento para estudar tudo que precisa para coordenar esse grupo. O que eu digo e por que isso é importante? Porque essa pessoa que vai coordenar o grupo, ele tem que ter uma formação em gênero e as questões envolvidas de gênero. Isso é muito importante. E a segunda coisa é uma formação em manejo de grupos. Ou seja, como que você vai gerir, como que você vai organizar aquilo tudo que está acontecendo na hora que você vai fazer o grupo. Porque a gente tem uma diferenciação muito básica, que eu falei assim, você pode pegar qualquer pessoa, passar um script e colocar ele para rodar um grupo. E aqui rodar entre aspas. Ele vai fazer o prescrito. Pode surgir pontos importantes, mas vão passar muitas coisas sem essa observação. Então, esse manejo de grupo, de sensibilidade de grupo, como eu falei com vocês, de ter uma flexibilidade, de ter um planejamento flexível, isso gasta estudo, isso gasta tempo. Outra coisa importante que eu já ressalto para vocês, eu tenho batido nessa tecla aqui na Polícia Militar de Mato Grosso, é que a gente precisa fazer uma equipe efetiva, constante. Não dá para hoje é fulano, amanhã é Beltrano, depois de amanhã é outra pessoa. Esse núcleo básico que vai coordenar, ele tem que ter um tempo para amadurecer como equipe, para ganhar confiança, inclusive uma questão de sincronismo. A gente tem alguns combinados dentro do grupo. Se aconteceu algum debate, alguma questão que pegou para você, é um ponto sensível para você como coordenação, a gente tem tábuas de salvação, a gente tem códigos para o outro entrar e me socorrer, digamos assim. Isso você ganha com o tempo, isso ganha com afinidade. Então, não dá para simplesmente, e eu estou falando isso como forças técnicas de segurança pública aqui, das outras PMs, né? Não dá para, hoje é fulano que vai fazer, na semana que vem é outra. A gente precisa ter uma equipe básica, não só que ela se consolide, mas até por um outro motivo muito estratégico, né? Quando for expandir esse programa, é necessário que essas pessoas que se capacitaram, se formaram, eles sejam replicadores. Não replicadores simplesmente fazer uma franquia, repetir sem pensar, mas que sejam formadores dessa nova equipe e sejam um suporte. Então, nós estamos falando da nossa experiência, nós estamos pensando em fazer também esse núcleo duro, digamos assim, no sentido que é o básico e que é a referência para a expansão do serviço. Isso é muito importante, que é muito comum, né, uma rodar de cadeiras dentro das instituições públicas. Né? Hoje está um fulano, amanhã é outro. Então, ao fazerem isso, é importante vocês terem isso muito claro em mente, porque não dá para ficar trocando os membros da equipe toda hora. Você quebra a equipe, você tem que reconstruir a equipe toda hora. Então, uma formação de gênero, uma formação no manejo de grupo, são importantíssimos para as pessoas que vão fazer isso. Quando eu postulei lá que é importante ser um psicólogo, uma psicóloga, que normalmente o manejo de grupo e uma base de gênero já vem, digamos assim, numa formação básica, tá? E, como eu tinha falado, né, além dessa dupla que vai coordenar, é importante ter um suplente ou uma suplente, gente, porque as pessoas adoecem, as pessoas têm imprevistos, as pessoas têm uma série de coisas. Então, pensando em ampliar o serviço, é importante que você não confie apenas na saúde, na disponibilidade de 2 pessoas, como vocês vão fazer aqui. Então, esses detalhes eu estou falando da nossa experiência que a gente está tendo aqui e pensar outras questões mais à frente, né? Outra coisa importante que foi bem salutar também, que a gente tem experimentado aqui, no último ponto quanto à equipe, já finalizando,
é a questão de ser profissional, né? E esse profissional não ter nenhum vínculo com a corporação, ser um civil ou uma civil, e alguém que é de dentro da PM. Isso tem sido uma discussão que a gente está fazendo aqui, e vamos ampliar, não tem um ponto fechado, mas você tem ganhos e perdas dos dois lados. O que você tem ganho de ser um policial, psicólogo dentro da PM? Ótimo que ele já conhece a corporação. Mas, ao mesmo tempo, quando você está muito dentro da cultura de uma instituição, você não enxerga determinadas coisas. Então, ter alguém de fora, alguém que não está aculturado naquela corporação, tem se mostrado bem relevante, né? Isso é muito importante. Inclusive, em alguns momentos, eles falam comigo assim, no grupo, né, que eu participei da coordenação e da execução do grupo, né? Eles falam, você sabe como é que é, né? A vida de viatura, sei lá o quê. Eu falei assim, não sei, me conta como é. E esse não sei como é quebra uma coisa que culturalmente já é construída, ele não para pensar o que significa uma situação de uma viatura, uma situação de uma ocorrência, que ele está passando, digamos, de um limite, né? Então, esses pontos todos que eu estou falando aqui da equipe, né, isso é importante. Local. Renata já tinha mencionado um pouco antes, perdão, Roberta já havia mencionado um pouquinho antes, né, a importância do local. A gente escolheu um local que foi cedido pela Secretaria de Estado de Planejamento aqui de Mato Grosso, e a gente viu que, em alguns momentos, eles ficavam incomodados dessa sala, como que era a sala, se eles estavam sendo vistos ou não, né? Então, isso é uma coisa importante, né, quando vocês pensarem em espaço local, tem que ser um espaço acolhedor e seguro. Isso é importante para facilitar que essas pessoas possam se sentir seguras para abrir, para falar e para comentar sobre essas questões. Falando já, então, quanto ao grupo refletivo daqui, da nossa experiência, né, a sistematização do serviço aqui, a gente está em 4 meses, que a gente está nessa desorganização do grupo, do organizar, treinar a equipe, executar, e agora a gente inicia a parte mais sistematicamente de avaliação do projeto. É óbvio que em cada encontro, em cada grupo, e volto a dizer isso é importante da equipe, eu falava sempre para a Emirela, eu preciso de pelo menos um turno dessa pessoa que vai me ceder da PM para o grupo e mais um turno para que ele estude ou ela estude. Então, estou falando isso de forma muito clara e muito objetiva, que essa pessoa que vocês vão trabalhar, se for interno ou se for contratado, né, terceirizado, saiba que tem um trabalho não só das 2 horas de coordenação efetiva dentro do grupo, mas sim do preparo antes e depois. Então, várias ações já tinham sido feitas anteriormente, né? Pode passar o slide, por gentileza? Aí, só a título de curiosidade, né, que a gente tem feito e como que a gente tem trabalhado, né? A gente trabalhou com 8 encontros temáticos. E já conversando um pouquinho, dialogando um pouquinho com o que foi mencionado anteriormente na fala da Roberta, né, a gente tem percebido já de imediato que uma temática que a gente trabalhou, como foi isso? O primeiro encontro é acolhimento. Esse acolhimento, eles entenderem o que estão fazendo lá, como estão lá, por que foram parar lá. E isso é muito confuso, gente, normalmente, esse primeiro encontro, né? Porque eles chegam lá, eu brinco muito, eles chegam muito no ódio. Ninguém chega feliz de estar nesse grupo, da forma como chega, né? Sem entender muito bem por quê e como. E isso é muito importante, depois a gente passa para o segundo momento, que seria responsabilidades. Um pouco do que a gente já conversou, né, e foi falado anteriormente, seguindo um pouco a ideia que o Distrito Federal colocou lá, e a equipe da Roberta e da equipe, isso é fundamental para que ele entenda, então, o que aconteceu, como foi feito. Esse acolhimento também, só falando nessa parte de responsabilidade, a gente trabalha um pouco com os contratos. O que eu chamo de contrato? Como funciona o grupo, de que forma é feito, né? O que pode, o que não pode ser feito, as responsabilidades também passando não só do grupo, no grupo, e que ele vai ter com a gente e daqui para frente. Depois a gente passou um pouquinho sobre sistemas de crença, mitos e masculinidades, né? A gente trabalha muito uma temática que é fundamental, que é como que são construídas essas masculinidades, que implicações isso tem. Especialmente, isso é muito importante para esse público em específico. Lembra que eu falei da armadura, do super-homem, do policial militar? Então, algumas coisas aqui aparecem muito interessantes para discutir. Depois, violência, né, gênero e violência contra a mulher, isso é muito importante esse tema. Um tema que mexe muito com eles é a questão de habilidades relacionais e comunicação. A gente escuta muito isso, olha, eu não sabia ouvir. Ontem a gente teve um relato muito interessante, falou assim, olha, meu ouvido estava entupido. Eu não conseguia escutar o que vocês falavam nos primeiros encontros, eu não conseguia escutar o que minha companheira falava, o que as pessoas falavam. E aí a gente fala que não é simplesmente o som entrar pelo seu ouvido,
e sim processar, entender, se colocar no lugar do outro e tomar uma atitude frente a isso, né? Depois, um encontro fundamental, que é a Lei Maria da Penha, e é muito interessante, muita gente fala assim, por que eu vou falar de Lei Maria da Penha para um agente de segurança pública? Ele já sabe isso de qual salteado. Então, ele cumpre medidas, ele trabalha com isso, mas muitos não conheciam, por exemplo, por que foi feito isso, qual que é a importância disso, o quanto é amplo. E é importante entender, que foi falado também agora há pouco, né, que alguns acham que é simplesmente a violência física, né, que é considerada como um crime, ou pequenas outras coisas, eu falo pequenas muito em aspas, tá? Porque isso não são pequenas, mas são tratadas por eles como pequenas coisas, eles talvez não entendam como uma violência doméstica, intrafamiliar, contra a mulher. Então, isso é importante a gente falar, né? E a gente tem um especificamente de autorresponsabilização, acho que esse é um encontro muito importante, que eles começam as fichas, digamos assim, eles começam a processar, né, e começam a entender como que isso ocorre, né? E o último é o encerramento, né, que como todo processo de grupo, você inicia um grupo, você tem que fechar esse grupo. E esse grupo, normalmente, a gente fecha mostrando para eles o quanto eles conseguiram caminhar até aqui, o quanto que eles precisam se abrir para isso, e encaminhamentos. É muito comum a gente fazer encaminhamentos. Lembra que eu falei que uma coisa importante do programa, apoio, que ele trabalha com o grupo, né, e a equipe do psicossocial. Ou seja, muitos deles saem de lá e a gente recomenda que procure auxílio individual, que ele procure para ele, para a companheira ou para a família, né, suporte, né, para que a coisa não seja só momentânea naquele momento. Pode passar, por gentileza? E aí eu vou passando já para a minha finalização da minha fala, né? Então eu quis, mais do que simplesmente relatar o que a gente está falando, né, trazendo e comentando, eu quis fazer uma fala dizendo dos nossos desafios, como a gente está fazendo, do quanto foi importante as experiências, né? Eu sempre brinco, né? O Distrito Federal foi um farol nesse sentido, o que vocês já tinham feito, e a gente adaptando para a nossa realidade de Mato Grosso, para o nosso público, da forma como a gente tem pensado. Aí eu trago aqui simplesmente 4 relatos. Ontem a gente finalizou o nosso primeiro grupo, com 8 encontros, né? E eu trouxe alguns relatos para vocês aqui. É óbvio, né, que o que eu vou falar aqui com vocês, isso não foi construído do nada. A gente teve 8 encontros trabalhando até chegar a esse ponto. Volto a dizer aqui, então, que o início é sempre muito confuso, muito complicado, né, que eles chegam lá um pouco de forma caótica, sem muito entender o que está acontecendo. Então, nesse primeiro momento, né, eu vou trazer 4 falas para vocês aqui, para mostrar para vocês o quanto, embora foi bastante trabalho, são 8 encontros, mas o quanto esses 8 encontros, embora sejam iniciais, sejam os primeiros passos, eles já podem fazer muita diferença na vida dessas pessoas. E eu falo não só na vida desses policiais militares que estão participando do encontro, né, e o quanto isso vai fazer diferença da relação dele com as pessoas que estão à sua volta. Seja familiar, seja no serviço, seja numa boa prestação de serviço como militar. Alguns relatam, inclusive, falando assim, nossa, eu passei a olhar, inclusive, a minha conduta como policial. O quanto isso pode ser importante não só para a minha família, eu consigo falar agora com meus amigos, com algumas pessoas da tropa, coisas que a gente ouviu e foi conversando por aqui. Então, eu vou trazer 4 relatos para finalizar a minha fala aqui. Um primeiro fala o seguinte, né? No início foi difícil, né? Por acreditar que estava sendo punido. Porém, com o passar do tempo, fui vendo que não era isso. O motivo mesmo... Desculpa, gente, deixa eu só aumentar o zoom aqui para eu poder... Pronto. Calhou meu slide aqui que eu estou acompanhando. Tá, desculpa. Porém, com o passar do tempo, fui vendo que não era isso. O motivo mesmo era aprender, era ensinar todos do grupo. Isso foi um relato que a gente teve ontem do encerramento do grupo, tá? Outro fala assim, aprendi a lidar e mudar, né, muitas atitudes e comportamentos que antes eu achava que era certo. Esse foi um que falei com vocês, que ele relatou assim, olha, eu parecia que eu estava surdo, que eu estava com o ouvido entupido, eu não conseguia entender algumas coisas. Isso foi muito bom estar aqui para calibrar. Pode passar, por gentileza, próximo? E aí, a última parte que eu vou falar com vocês aqui agora, mais 2 relatos, né, que eles vão trazer para a gente, vão falar aqui, que é muito importante, que ele traz mencionando o seguinte, o grupo refletir é muito importante para poder levar conhecimentos e para poder fazer com que os participantes reflitam e aprendam a lidar com situações que antes não conseguiam. Esse caso foi um relato muito importante, que ele fala não só como ele começou a pensar na vida dele, cuidados com os filhos, cuidado com a família e a prática dele como profissional,
né, como policial militar. E um último relato, ele fala assim, não me recordo qual foi, a gente tem mencionado como é que foi, o que ele percebeu, como é que foi a vivência dele, o que ele aproveitou do grupo, né? Então ele vai e relata para a gente, não me recordo qual foi, mencionando a qual encontro que isso ocorreu, né? Mas foi no dia em que trouxe o meu problema e acabei chorando, colocando para fora minhas emoções. Esse relato é muito expressivo, gente. A gente teve 2 casos que aconteceram semelhantes a isso, porque, imagina, para eles, ele conseguiu aproveitar do grupo, sentiu seguro no grupo, inclusive para poder chorar. Então, quando a gente fala de construção da masculinidade, que o homem não chora, esse estereótipo, né? Então, ele não só construiu se ressignificar, se sentir seguro no grupo, né? Isso é uma coisa muito importante, né, do grupo ser acolhedor, e poder vivenciar essas emoções. Porque, normalmente, quando a gente fala de discussão de gênero e de masculinidade, a gente tem 3 níveis, que eles ficam muito na razão, né? Muito na cognição, algumas coisas no nível de atitudes, e pouco consegue entrar no nível do afeto. Então, quando ele consegue se abrir no grupo, chorar no grupo, né, e abrir a emoção, digamos, inclusive ao ponto de chorar, isso mostra o quanto tem sido, quanto isso pode mexer com ele, quanto pode ser transformador esse espaço. Então, eu finalizo aqui a minha fala, né, agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, e o quanto é importante isso estar articulado, volto a dizer, o grupo é fundamental. Se as corporações não conseguirem fazer toda a rede e iniciar com o grupo, já é de grande valia. Tomem cuidado com esses pontos que eu mencionei aqui, eu tomei cuidado de fazer mais pontos técnicos da formação da equipe, do espaço, da coordenação, que são pontos mais importantes para vocês pensarem, observarem, para a gente trocar algumas experiências e figurinhas, tá? Agradeço a oportunidade, agradeço a todos e todas, que a gente tenha um bom restante de evento. Obrigado. Eu devolvo a fala agora para a Mirella. Com licença. Obrigada, professor. Obrigada, Coronel Mirella. Roberta permanece aqui conosco, né? E nós recebemos aqui algumas perguntas, e aí eu vou direcionar, né, para os senhores. Perguntaram aqui, no caso do Mato Grosso, como que foi a receptividade, né, por parte dos policiais que participaram, se houve muita resistência. O senhor falou um pouco, né, dessa construção, mas se teria, né, alguma experiência assim nesse tocante para dividir, né? Acho que o pessoal visualiza a chegada dessas práticas nos seus estados, né? E fica ali imaginando como que os colegas receberiam essa proposta. Eu vou falar um pouquinho do grupo. Antes que eu me esqueça, tinha uma mensagem, faltaram 2... Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Só 2 slides que eu acho que faltaram, só que vocês puderem, que eu acho que é importante, que é uma frase importante que eu acho que fechou lá, que eu devolvi a palavra para a Mirella, acho que caiu a ligação, caiu a conexão aqui. Mas que ela traz, que eu acho que é muito importante, que essa iniciativa, que eu achei muito importante de a gente pensar, é o quanto isso tem que cuidar muito bem dessa tropa, para que ela cuide muito bem dessa sociedade, né? Que ela preste um bom serviço. Então, esse ponto, eu acho que é um ponto muito importante, porque muitos chegam lá com a ideia de estarem sendo punidos e punidos, né? Assim, digamos assim. E essa articulação com a rede externa, mas também a articulação dentro da corporação foi muito importante. Quando a gente põe, então, a equipe de psicossocial, a equipe da Patrulha Maria da Penha, os 4 eixos que foi proposto pelo apoio, né? A equipe da corredoria, isso dá a gente, inclusive, um respaldo, né? Que a ação seja articulada em rede. Agora, eles chegam com bastante resistência, isso é fato, né? E isso não é só uma particularidade, tá, gente? Da polícia militar ou das corporações. Os homens, nessa situação desses grupos, eles já chegam com resistência. Resistência por acharem que aquilo não é justo, aquilo não é correto, por não reconhecerem as formas, as diversidades de violências que ocorrem contra essas mulheres. Seja mãe, esposa, filha, sobrinha, né? Porque a construção da masculinidade, como foi mencionado, inclusive, ontem também, né, em algumas falas, especialmente eu lembro da Renata, né, da Polícia Militar do Distrito Federal comentando, Renata Braz, ela é trazida como uma forma muito naturalizada, de forma, então, que como que eles não reconhecem que talvez a forma que ele está agindo é uma forma de violência. Então, eles já acham injusto entrar. Então, eles não chegam, eu sempre brinco que eles chegam no ódio no grupo. Não chegam felizes de estar naquele grupo. Mas a gente sempre faz esse convite para eles, né? E, independente de serem
dos policiais ou do público civil, mas eu estou falando desse público em particular aqui, porque eles falam assim, olha, mas eu não cometi um crime, né? O criminoso, o bandido, é aquele que eu faço a minha ação para coibir essa criminalidade, né? E aí fala assim, então, tem outras formas de agressão, tem outras formas de violência. Isso é muito importante ser trabalhado, especialmente nesse primeiro momento que a gente fala, que é o acolhimento, né? Ele entender o que é aquilo ali, que o grupo é o momento dele crescer, o grupo é o momento dele avançar. Isso é importante para ele como pessoa e como profissional. Então, vocês vão encontrar esse desafio, com certeza. Um ponto que uma dica que eu vou repetir o que a Mirella falou, a questão do sigilo. Então, na hora de fazer a escala, tomar esse cuidado, que não vai falar o que ele está indo fazer, digamos, ele sabe que ele está numa medida, mas não expor essa pessoa, né? O contato com o judiciário é fundamental para dar um respaldo legal, ou seja, uma medida que ele deve cumprir. Ele não está ali só a passeio, entre aspas, né? Então, assim, toda essa rede interna e interna foi fundamental. Vou devolver a fala para a Mirella, e aí eu acho que tinha uma mensagem final que ela queria falar lá, não sei se foi projetado, e eu devolvo para ela falar dos desafios, porque literalmente o meu papel, né, como supervisor da parte do Refletir, é alguém que ficava com a Mirella, assim, Mirella, a gente precisa disso. E Mirella me dê condições de trabalho. Então é ela que fez toda essa parte também da articulação dentro da corporação, e que é fundamental. A gente precisa de alguém que faça essa articulação dentro da corporação. Alguém que compre a briga, articule dentro da corporação e faça de forma integrada. Porque senão vai ficar um grupo isolado, uma ação isolada que é importante, tem que ser feito, mas ela pode morrer. Agora, se você faz isso de uma forma articulada, cria na forma de um programa e oficializa isso, eu costumo dizer e brincar, é muito mais difícil isso morrer, independente de quem vai rodar nas cadeiras do comando. Desculpa ser muito direto, tá, gente? Mas assim, a gente sabe que instituições públicas rodam o comando. Depende de eleição, ano, promoções, aposentadorias. Então, se isso está institucionalizado, uma dica é, faça a institucionalização de forma integrada. Então, vou passar para a Mirella para ela falar um pouquinho das impressões dela. Coronel Mirella, pelo avançar seja breve, né? A gente já está aí com alguns minutos à frente do horário previsto, tá bom? Passa a palavra para a senhora. Não, tranquilo. A minha mensagem final, né, que eu gostaria para encerrar a nossa fala, a nossa apresentação, é justamente dizer algo que eu tenho como concepção desde quando eu entrei na Polícia Militar, né? Nós precisamos primeiro ter um olhar cuidadoso com o nosso irmão de farda para então sermos capazes de idade. E aí quero encerrar, né, a nossa apresentação com essa fala, com essa reflexão, que todos nós possamos preferencialmente, né, que, como foi dito aqui, sirva como uma sementinha plantada em terras férteis, né, e que possa ser desenvolvido em outros estados também. E, ao final, tinha os nossos contatos, né, para que, se caso alguém queira mais informações, ou até mesmo enviar alguma pergunta por conta do horário excedido, né, a gente possa explicar e conversar com mais calma sobre o trabalho que nós realizamos aqui. E agradecer, inclusive agradecer também ao Tenente Coronel Císano, que está aqui nos acompanhando, ele é o ponto focal e o corregedor adjunto da Polícia Militar. A senhora pode mencionar um e-mail? O e-mail emirella, com 2L, @pm.mt.gov.br ou cpcdh@pm.mt.gov.br. E eu vou disponibilizar também, já disponibilizei, na verdade, né, para você, e pode compartilhar aí com o público que está assistindo. Pronto, então nós já estamos também com os slides do dia anterior e dentro em breve o Rafael, nosso apoio, vai estar colocando lá disponível. Gente, muito obrigada. Uma manhã muito enriquecedora, né, falando de temas extremamente necessários e que, enquanto instituições policiais militares, a gente ainda trata pouco, né, dessa vertente dentro da temática da violência contra a mulher. Então, parabéns a todos, né? É preciso realmente coragem, né? E estudos, reavaliação constante, né? Monitoramento. Agradecer ao professor, né, que vem do público civil, mas para colaborar com a nossa instituição, a Roberta também, pela sua história, né, de atuação lá no DF, a Coronel Emirella pela coragem, pelo brilhantismo, né, pelo olhar à frente do seu tempo, dentro do seu estado, instalando aí essas
ferramentas tão necessárias, né? Agradecer também a capitã Diana, de Roraima, que permaneceu aqui com a gente nessa manhã ali no suporte. Então, muito obrigada a todos e a gente volta a se encontrar às 16 horas, tratando sobre atendimento não revitimizador, onde a gente vai receber a subtenente Camarano, da Polícia Militar do DF, que trabalha no Provide, e a Major Denise, superintendente de prevenção à violência na Secretaria de Segurança do Estado da Bahia. Então, um excelente almoço a todos e muito obrigada por terem permanecido até aqui conosco.